Mais uma vez, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Irmãos, aprove a Deus nesse dia, dia do Senhor, estarmos reunidos mesmo com todas as limitações, tendo os devidos cuidados de higiene, de distanciamento, mas confiante, convictos no que a palavra de Deus nos ensina acerca de um Deus que decreta todas as coisas, nada foge do seu controle, tudo está conforme ao que Deus já assim predeterminou. Por isso deve trazer ao nosso coração consolo, alegria de estarmos na casa de Deus, independente do que nós estamos enfrentando. Dessa maneira, irmãos, convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Salmo de número 128, dando assim seguimento à nossa série de exposição bíblica nos Cânticos de Romagem. Hoje nós estamos continuando agora na 9ª exposição, Salmo de número 128, que traz para o nosso coração mais um salmo de família, mais um salmo onde chama a atenção das famílias no que se refere à verdadeira prosperidade, a verdadeira felicidade de uma família. Certamente hoje será abençoador para a vida de todas as famílias aqui representadas. Nos diz a palavra do Senhor, Cântico de Romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Todos juntos? Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Deus, irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, bendito Pai, aqui nós estamos para te dar graças, render louvores ao Senhor, pois o Senhor nos trouxe justamente para esse fim, para que pudéssemos, ó Deus, no dia que se chama hoje, estarmos, ó Deus, renovando a nossa esperança, a nossa fé de que há de fato um Deus que cuida de nós, um Senhor que se importa com as nossas necessidades. Por isso o nosso coração deve se alegrar e para tanto rogamos que o Teu Santo Espírito faça isso em nosso coração, nos despertando, nos trazendo à memória aquilo que nos pode dar esperança, para que mesmo em meio a pandemias, em meio às dificuldades, aos dilemas da vida, possamos ter a nossa mente, o nosso coração voltado tão somente para um Deus que nos sustenta, um Deus que mantém os nossos lares, um Deus que persevera por nós, razão essa de perseverarmos pelo Senhor. Por isso nós pedimos a Tua bênção sobre todos os que se encontram aqui, na esperança viva de que o Senhor, ó Deus, nos abençoará com a Tua palavra essa aplicada ao nosso coração. E é no nome de Jesus que oramos agradecidos e todos nós dizemos amém. Meus queridos irmãos, graças a Deus que o Senhor nos concede darmos continuidade à nossa série de exposições. Eu quero abrir um parêntese aqui antes da gente, de fato, irmos para a nossa exposição e rogar aos irmãos que, ao expormos esse salmo, que possamos pensar nas tantas milhares de famílias cristãs que hoje não podem se reunir em culto público e adoração ao Senhor, apenas só para nós termos a ideia aqui mais forte em nossa mente, apenas no Nordeste, pouquíssimos estados como o nosso ainda temos, mesmo com limitações, a nos reunir e adorar o Senhor. A maioria já decretaram lockdown e as igrejas estão proibidas de se reunirem mesmo com todos os devidos cuidados. É óbvio que o povo de Deus é um povo diferenciado, é um povo no qual tem a iluminação da palavra de Deus,
temor, um cuidado, um zelo, que o próprio Deus faz isso em pessoas como nós, quando assim somos remidos pela palavra do Senhor, pelo sangue de Cristo, por um Senhor que morreu por nós na cruz, dando a nós o grande e verdadeiro temor e esperança de vivermos uma vida nesse mundo com os princípios da eternidade. Dito isto, irmãos, o Salmo de número 128 traz para nós, então, essa caminhada aonde deve trazer à nossa mente o significado da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Afinal de contas, não apenas o cristão, não apenas a família cristã busca uma bem-aventurança, busca ser feliz, busca alcançar uma paz de vida, um aconchego familiar. Afinal de contas, a palavra bem-aventurança complementa, expande toda essa realidade. Né? Bem-aventurança quer dizer homem feliz, quer dizer plena felicidade, não apenas feliz, por assim dizer, mas sim na plenitude dessa palavra, ou seja, alguém que é bem-aventurado é verdadeiramente feliz, plenamente feliz. E é bem apropriado a maneira como o salmista faz isso, crianças. Pela manhã não tivemos uma ilustração para conectar as crianças, devido à ausência e sabemos as dificuldades. Mas certamente, meninos, eu quero chamar a atenção de vocês, justamente o que esse salmo aqui traz para o nosso coração, para o coração de vocês pequeninos. Quando esse salmo ele traz essa imagem de uma família em uma mesa rodeando um banquete, onde há unidade, onde há fartura, onde há aconchego, onde há verdadeiro lar. E isso certamente lhe faz lembrar aquele grande banquete, talvez no seu aniversário, talvez em um momento especial, ou talvez em um momento mais simples da sua casa, onde você, ao comer aquela panqueca, ou aquele chocolate, ou aquele biscoito que a sua mãe, com muita habilidade, sabe fazer, faz assim momentos adequados para vocês podem então estar pensando naquele momento agradável onde havia aquela disputa santa de compartilhar, de comer um alimento, uma comida tão bem preparada por uma família, por uma esposa em especial, por uma mãe que ama o seu marido e que cuida tão bem dos seus filhos. E quando, queridos irmãos pequeninos, pensamos aqui em realidade de uma família onde tem muitos meninos, muitas crianças, isso fica muito mais alegre, porque é bom comer, é bom se alimentar, é bom brincar, mas sozinho falta alguma coisa. Quando nós chegamos aqui, quando as crianças chegam, meninos, quando vocês chegam aqui e encontram seus coleguinhas, seus irmãos da idade de vocês, certamente percebemos os adultos a alegria que vocês então demonstram, a dizer que bom que você veio. E isso certamente vislumbra a realidade de uma família. Irmãos, adultos, jovens e crianças, isso nos faz lembrar porque todos os que se encontram aqui, alguns ainda são crianças ou outros já foram crianças no passado. E certamente fazer parte de uma família onde temos irmãos, onde temos pais zelosos, onde temos uma mãe que cuida bem dos seus filhos, que ama o seu marido, certamente vislumbramos na prática, experimentamos na prática o que é verdadeiramente ser feliz. Pois certamente, quando tudo isso está ao nosso favorecimento, mas essa família, essas coisas, esses bens, esses acessórios não estão presentes pela bênção, pela graça, pela aprovação de Deus na nossa vida, podemos ter todas essas coisas e ainda assim a nossa família ser uma família desastrosa, ser uma família desunida. Podemos ter saúde, podemos ter dinheiro, podemos ter, meus queridos irmãos, plano de saúde, termos sucesso financeiro e ainda assim essas coisas não trazerem plena felicidade ao nosso coração. O Salmo de número 128 traz aqui essa reflexão para aqueles servos de Deus que saíam das suas casas rumo a Jerusalém para adorar o Senhor. Alguns com muitos bens materiais, outros com poucos, mas nessa peregrinação, a reflexão que trazia à sua mente é que a verdadeira felicidade não reside nas bênçãos materiais,
mas sim no Deus que nos abençoa com essas coisas. Isso é muito importante entendermos, porque o salmista faz justamente esse contraste aqui entre o Salmo 127, a figura do homem que corre à toa, que trabalha à toa, que se esforça, que busca edificar a sua casa sem a bênção de Deus, que buscam ter o pão de cada dia, que trabalha muito, dorme pouco, mas não tem sossego de vida, porque não tem a bênção do Senhor, porque não está edificando sobre o Senhor. O Salmo de número 128 traz para nós justamente essa consideração. Lembrando o Salmo 127, de que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não ser o fundamento do nosso lar, inútil será o nosso esforço. Por isso, todos aqueles, à luz do Salmo 128, que desejam a bênção de Deus, que desejam ser próspero, que desejam ser plenamente feliz, precisam entender qual então o significado apropriado, bíblico, do que se refere à expressão bem-aventurado, ser feliz. O que é ser feliz? O que é experimentar a verdadeira felicidade nessa vida? Pois é possível, irmãos, e não é possível não, de fato é uma realidade, muitos homens e mulheres, famílias que não temem a Deus, que não creem na palavra do Senhor, que gozam de boa saúde, que vivem, que têm uma longevidade significativa, que têm um bom trabalho, um bom sucesso em uma perspectiva humana, que talvez tenham muitos filhos, mas que ainda assim não gozam de verdadeira bem-aventurança. Porque essas coisas não as satisfazem. Essas coisas não trazem alegria ao seu coração. Eis aí, olha para os nossos dias. Veja quantas pessoas se encontram desesperadas, mesmo tendo, abro parênteses, tudo, mesmo tendo tantas regalias. Essas coisas que Deus concede, esses bens que Deus concede aos seres humanos não têm o propósito de nos tornar plenamente felizes se não estivermos em Deus, se não temermos ao Senhor. Se o homem não teme a Deus, se o homem não obedece ao Senhor, ele pode ter tudo, ele pode ser rico, mas ao mesmo tempo não é nada. Ele pode ter tudo, mas ao mesmo tempo ele está seco, vazio, sem esperança. Ele pode ser plenamente rico à luz da sociedade, mas em seu coração habita um homem vazio, sem esperança. Um homem pobre, cego e nu. Por isso, a maneira como o salmista nos chama a atenção é justamente olhar para o versículo 1 como uma síntese de todo o salmo, como um resumo, aonde devemos absorver os princípios necessários para compreender o que ele vai expor acerca do versículo 1. Observe o versículo de número 1, leiam comigo o versículo 1 até o versículo de número 4, todos juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então perceba, irmãos, a olhar, eu quero que você foque os seus olhos, a sua atenção para o versículo de número 1 e leia comigo mais uma vez. Nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Observe, irmãos, que o que o salmista faz aqui é justamente estabelecer o princípio bíblico para uma vida, para uma família, para um homem, para um lar, plenamente feliz, verdadeiramente feliz. Observe que a disposição das palavras bem-aventurança, temor e obediência, andar, estão colocadas de forma apropriada. Ele não coloca aqui o temor ao Senhor, a obediência ao Senhor, como consequência de uma bem-aventurança. Mas pelo contrário, é exatamente o contrário. Ele não apresenta aqui que de fato obedeceremos a Deus, nós temeremos a Deus se o Senhor nos abençoar.
Irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas têm sido atraídas justamente por uma teologia completamente distorcida da palavra de Deus, a chamada teologia da prosperidade, aonde muitos se apropriam desse texto para dizer que, de fato, Deus ele tem a obrigação de nos abençoar, aonde as pessoas são atraídas à igreja para exigir de Deus, para determinar, como se assim pudéssemos fazer ao Senhor, a dizer aquilo que Ele deve fazer por nós. Precisamos, então, olhar à luz da palavra de Deus o que é realmente ser feliz. Ele não mostra, ele não fundamenta a nossa obediência ao Senhor na bem-aventurança, mas justamente o contrário. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Observe que o foco, o objetivo, o fundamento não está na bem-aventurança. A nossa paz de espírito, a nossa satisfação não está em termos coisas, bens, prazeres, filhos, famílias. Todas essas coisas são maravilhosas. Mas se nós não tememos a Deus, mas se o homem não obedece ao Senhor, como assim já falamos, ele ainda é infeliz. Por isso, Deus nos conclama nessa noite a justamente rever os nossos conceitos acerca daquilo que nos satisfaz. Será que nós estamos, à luz do Salmo 127, correndo inutilmente a tentar suprir as necessidades do lar, da família, sem um direcionamento bíblico? Se for assim, estamos correndo em vão. Porque certamente deixar de ir para a igreja, para no dia do Senhor procurar fazer um bico, como assim nós falamos, ou fazer qualquer outra coisa para complementar, mostra justamente aonde está o nosso coração. O que o salmista então nos chama a atenção é que verdadeiramente a plena felicidade reside em uma vida de temor, de obediência, de satisfação àquilo que Deus coloca em nossas vidas, aquilo que Deus nos concede. Bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é a família, feliz é a representação do lar, aonde podemos assim dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em dizermos: que bom que nós vamos à casa do Senhor, nós temos um referencial de suprimento, de gozo, de proteção, que é o Deus que nos mantém. É dessa maneira, então, que o salmista nos chama a atenção acerca de averiguarmos, de avaliarmos a maneira como nós estamos vivendo em comunhão com o Senhor, como nós estamos prestando o nosso serviço a Deus, a nossa obediência, o nosso temor a Deus na nossa vida diária. É possível, irmãos, que você esteja sendo encontrado reclamando do seu trabalho, reclamando da sua esposa, reclamando da sua igreja, talvez do seu pastor, talvez dos políticos, talvez do contexto da medicina hoje, da fragilidade da nossa saúde hoje. É possível que nós, irmãos, estejamos um pouco confusos acerca do que é que realmente nos torna felizes. O que realmente traz para nós plena paz, ainda que não tenhamos tantas coisas como muitos têm. O que esse salmo aqui traz para nós é um contraste que precisamos, com muita apropriação, entendermos o que é ser um homem feliz, ser uma esposa feliz, ser um filho feliz. Pois talvez você morra sem ter 1/3 do que muitos ímpios têm no que se refere ao aspecto financeiro. E aí você olha e pergunta: pastor, mas como eu sou um homem, uma mulher, uma família bem-aventurada, feliz, se eu acabei de perder o emprego? Se meu filho está no hospital agora com Covid, com câncer, com outra qualquer doença, se eu acabei de me separar, se minha mulher faleceu, e assim por diante, tantas tragédias podem chegar à vida, não somente da família do ímpio, como também da família do cristão. Como o pastor me chamar, à luz das Escrituras, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, se eu estou exatamente em um profundo abismo financeiro, devendo tudo que é coisa? Esse é um outro detalhe no que se refere à nossa habilidade com aquilo que Deus nos dá. Há muita gente que compra o que não precisa com dinheiro que não tem. E aí depois vai dizer: o que é que está acontecendo?
não está dando dinheiro, né? Às vezes talvez seja a falta da habilidade, né? Mas observe o que o salmista traz para nós aqui, é justamente essa realidade de que há a necessidade de nós, servos de Deus, igreja de Cristo, tomarmos um posicionamento que venha influenciar o mundo com os princípios bíblicos. Nós temos visto em nossos dias os princípios políticos politizando o pensamento cristão, quando na verdade deveria ser outro. Não é que o cristão não pode falar sobre política, não pode traçar o seu pensamento, o seu posicionamento. Mas lembre-se, as escrituras, o pensamento teológico, bíblico, verdadeiro, deve influenciar não somente a política, mas todas as áreas do saber, começando dentro da nossa casa. Pois se isso falha, se não há então um homem que teme a Deus, se não há um líder dentro de casa, consequentemente, amanhã, no futuro, ao olhar para os dias de hoje, vemos como a nossa sociedade está tão fragilizada, porque as famílias são famílias, na grande maioria, materializística, aonde o céu, para muitos, é esse período passageiro. E o que o salmista mostra aqui é justamente o oposto. Bem-aventurado o homem, a felicidade do homem reside em temer a Deus e andar nos seus caminhos. E o que era então para o pensamento, para a cultura judaica daquele contexto, para aquelas famílias em que, quando falavam em felicidade, o que era que eles pensavam? Versículo de número 2, versículo número 3 e 4, traça para nós esse quadro. Se porventura alguém perguntasse, me diz aí, na prática, o que é ser feliz? Então, qualquer judeu que conhecesse as Escrituras poderia dizer, olha, alguém que é verdadeiramente feliz, que teme ao Senhor, é alguém que tem desejo de trabalhar, versículo de número 2, que tenha com que trabalhar. Naquele contexto, talvez um pedaço de terra, majoritariamente os trabalhos eram agrícolas. Então, um pedaço de terra para trabalhar, trazer a comida para dentro de casa, ter uma esposa bela, uma esposa obediente, uma esposa fiel ao seu marido, uma esposa que cuidasse bem do seu lar. Se perguntasse a qualquer homem daquela cultura o que é ser um homem temente a Deus, um homem abençoado por Deus, consequentemente, não somente ser um homem trabalhador, honrar a Deus com a sua vocação, ser abençoado com uma esposa obediente, uma esposa fiel, uma esposa temente ao Senhor, como também ter o privilégio de ter muitos filhos. Afinal de contas, os judeus tinham aquela grande expectativa da vinda do Messias. E à luz do Salmo 127, do mesmo segmento, que quanto mais filhos tivessem em um momento de guerra, em um momento de atrito, o pai que tivesse mais filhos certamente teria mais vantagem. Também no Salmo 128, a expectativa da vinda do Messias era muito maior, a probabilidade daqueles que tinham 10, 12, 15 filhos do que aquele que tinha 2 ou 3. É bem verdade, irmãos, que quando nós olhamos para os nossos dias hoje, essa definição de felicidade tem mudado muito na concepção da sociedade moderna. Muitos não querem trabalhar em nossos dias. Alguns, quando pensam em vocação, primeiro pensam no retorno do que no trabalho em si. As pessoas, na grande maioria, muitos não querem um trabalho. Muitos querem justamente ter um recurso. E talvez em um momento de concurso público, ainda que a pessoa não saiba nada de mexer com mecânica, com engenharia, se tem uma oportunidade, os jovens se metem no estudo para tentar passar, para alcançar, porque o recurso, o retorno é bem maior. Mas observe, ter filhos em nossos dias, para muitos, é algo está riscado da lista de um possível casamento. Para a nossa sociedade moderna, ter 2 filhos, 3 filhos já é demais. Alguns até que pensam em não ter filhos. É bem verdade, irmãos, que esses princípios eles têm sido abalados, mas que lá no fundo, tanto no Oriente quanto no nosso contexto ocidental, esses princípios permanecem.
Lá no fundo, nós desejamos trabalhar. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem deseja trabalhar, ele precisa de alguma atividade para fazer. Assim como os nossos primeiros pais cuidavam do jardim, há essa disposição em nosso coração. Aqueles porventuras que já estejam aposentados, ficam em casa sem fazer muita coisa, procura então serrar alguma coisa, caminhar, ajeitar um telhado. Tenha cuidado que talvez a saúde já não esteja, a habilidade tanto. Mas isso mostra que em nosso coração, independente da idade, Deus nos criou para o trabalho, para tirar o sustento daquele exercício ali vocacional. Lá no fundo do nosso coração, ainda que o feminismo antibíblico tenha adentrado aí e em certa parcela é culpa nossa dos homens por termos deixado de exercer uma liderança bíblica amorosa, a cuidar das nossas esposas, amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, se dando, ou seja, um marido pronto a fazer o que for necessário para cuidar da sua esposa. Qual a mulher que não se submete e não ama o seu marido, e não cuida da sua casa, cercada por um homem forte no sentido espiritual, que zela, que ama, que cuida dos seus filhos, que dá, se possível, a sua vida por amor da sua esposa? Por falta disso, certamente, meus queridos irmãos, podemos entender, talvez, aí nesse sentido, muitas mulheres sobrecarregadas fazendo um trabalho que Deus não colocou para ela fazer. Mas observe que lá no fundo, ainda que haja esse impulsionamento distorcido da mulher querer assumir ou estar em patamar igual no que se refere aos papéis, devemos entender que Deus deu papéis distintos ao homem e à mulher para que nós, dentro do lar, sejamos felizes. Mas que ainda que haja toda essa turbulência, lá no fundo, lá no coração do homem, da mulher, há um desejo de buscar o seu cônjuge, de ter a sua esposa futura, de ter o seu futuro marido, de orar ao Senhor para que um dia possa então encontrar a pessoa perfeita, a esposa perfeita, o marido perfeito, para contraírem então o casamento. Isso é belo, isso é aceitável, é apropriado. Deus colocou isso no coração de nós seres humanos. De um dia podermos então constituir família e sermos uma só carne, homem e mulher. Como também, irmãos, ainda que hoje criar filhos, alguns possam dizer, olha, é muito problema, é muito dinheiro, a escola está cara e etc. Já falamos sobre isso em outros momentos, que talvez nós estejamos seguindo os princípios da sociedade moderna, preparando os nossos filhos para o mundo, quando na verdade deveríamos preparar os nossos filhos para o Senhor. E que independente da sua vocação, se é um engenheiro, se é um pedreiro, se é um médico ou se é um jardineiro, que seja temente a Deus, pois se de fato treinarmos os nossos filhos para ser as melhores e as pessoas que atinjam o topo da sociedade, sem Deus perdemos o nosso trabalho. Sem Deus, esses homens futuros, essas mulheres futuras, desonrarão o Senhor, porque não teve um bom professor dentro da sua própria casa. Por isso, ainda assim, certamente todos nós desejamos filhos. Até aqueles que digam, olha, filho é sinônimo de custo. Mas lembra, você pai, eu chamo a sua atenção, lembra daquele dia em que você estava ali correndo para um lado e para o outro, preocupado no dia do nascimento do seu filho. Lembra você, mãe, as dores, para quem fez o parto comum, né? Hoje aplica uma anestesia lá e joia, já sai, né? Mas enfim, se você teve o privilégio de ter filhos, até mesmo em parto complicado e ter que fazer cesariana, quando você ouviu o primeiro choro do bebê, todas as preocupações, o quê? Dissipou, foram embora. Você não se preocupou aí com o que iria pagar, com o que iria vestir o bebê. Tudo aquilo, todo aquele sofrimento, todo aquele processo, ele é contemplado com a vinda do nosso filho. É bênção, filhos, no nosso lar, na nossa família. Então, observe que o princípio aqui da consequência daqueles que temem ao Senhor, um homem bem-aventurado, coisa simples.
Observe que o princípio é muito básico. Quem teme a Deus não está à procura de grandes coisas. Não digo isso no sentido de que você não possa vislumbrar, ter um emprego melhor, ter um recurso melhor, mas no entendimento de que não devemos girar a nossa vida em torno dessas coisas em si, porque elas não trarão felicidade. Mas se de fato tememos a Deus, obedecemos ao Senhor, esses princípios devem nortear a nossa vida e a nossa família. De que, de fato, seja para com aqueles que Deus abençoou com muitas riquezas e bens, que Ele também consagre ao Senhor a sua vida essas coisas. Nós lemos o Salmo 112 hoje. Nós lemos que não somente aquele que Deus abençoa, não somente Ele reconhece, como também Ele compartilha com aqueles que não têm. E há muitos crentes mão de vaca, que roubam de Deus o seu tempo, rouba de Deus os dízimos e as ofertas, rouba de Deus na edificação do seu lar, rouba de Deus em todas as áreas. Por isso, devemos então talvez compreender o porquê temos tantas igrejas fracas. Mas observe, esses princípios devem nortear a nossa vida. Um homem bem-aventurado é um homem que teme ao Senhor. E quando nós olhamos para o versículo de número 2, ele nos diz do trabalho de suas mãos comerás, feliz, e tudo te irá bem. Perceba que há aqui uma espécie descrita de contentamento. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Há muitos crentes que reclamam daquilo que Deus tem dado, mas o que observe é que aqueles que temem ao Senhor estão contentes, alegres e trabalham e se satisfazem naquilo que Deus dá, diferente do ímpio, que muitas das vezes podem ter tudo e ainda assim começa a reclamar da vida, não está contente porque de fato essas coisas em si não trarão felicidade se de fato não houver temor do Senhor, não houver compreensão. Por isso é bem verdade de compreendermos que o que nós devemos fazer é rogar a Deus para que Deus direcione o coração de tantas pessoas que talvez estejam aqui conosco, ou talvez nem temam ao Senhor, que possa, pela graça de Deus, reconhecer que todas essas dádivas vêm do Pai das luzes, vêm do Senhor, que abençoa a humanidade com o privilégio de poder trabalhar, de ter inteligência, de ter a disposição física para fazer essas atividades inúmeras na vida. Ele mostra ainda no versículo de número 3, que a esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebento de oliveira. Duas árvores aqui utilizadas naquele contexto, que era figura de prosperidade, de longevidade. Tá? Ele mostra aqui tanto a esposa como uma videira frutífera, e os filhos como rebentos de oliveira. Gente, a oliveira é uma das árvores que tem um resultado fantástico, uma ação fantástica no fim da sua vida. Quando ela chega mais ou menos a 40, 50 anos e começa já a atrofiar, a deixar de aparecer o seu verdor, há um fenômeno fantástico. Em seu tronco começa a surgir brotos, pequenos galhos, aquilo que nós chamamos de filhotes, né? Os pequenos galinhos. E com a morte dessa videira, na verdade, há uma progressão de vida, há uma continuação desse fruto, dessa permanência no que tange a essa árvore. E o salmista compara uma esposa abençoada, uma esposa fiel, a uma videira frutífera, aonde produz muitos filhos. Comparado a esses brotos da oliveira, que mesmo que venha chegar os últimos dias, continuará a sua linhagem produzindo frutos. É algo fantástico, irmãos, o que está sendo apresentado para nós. O que o salmista está dizendo é que para o homem bem-aventurado, para o homem que teme a Deus, para o homem que anda nos caminhos do Senhor, a família, mulher, filhos, trabalhos, são dádivas de Deus. Não é para estarmos reclamando dos nossos filhos, da nossa esposa. Não é para estarmos apontando o dedo, reclamando, mas todos os dias da nossa vida, homens bíblicos, agradecermos a Deus
pela bênção da família. Aqueles que ainda não casaram, que possam então rogar ao Senhor, para que Deus o abençoe com coisas tão básicas da vida, como uma família que teme ao Senhor. E é interessante o que nos é apresentado aqui, é que há aqui essa figura de uma família bem ajustada, os filhos à mesa com a sua esposa, onde um homem que teme a Deus, um homem que cuida e ama a sua esposa, está ali instruindo, está ali alimentando não apenas com o alimento físico, mas com o alimento espiritual. Era comum naquele contexto de sociedade judaica, os judeus se assentarem com seus inúmeros filhos e família ao redor da mesa e ensinar a lei para os seus filhos, para eles aprenderem a temer a Deus. Não são poucos os pais, infelizmente, hoje, que têm sofrido com filhos que desobedecem ao Senhor. Precisamos rogar a Deus, porque infelizmente o pecado nos afetou. Podemos estar com os nossos filhos hoje aqui, mas talvez não os filhos apenas, mas a esposa ou até mesmo o marido possa estar cambaleando, está na igreja, mas o coração está distante, o mundo está sufocando. Estamos dando brecha e abrindo mais brecha para o incontentamento no que se refere àquilo que Deus tem nos dado. Isso revela incredulidade, isso revela desobediência, isso revela a necessidade, irmãos, de pararmos um pouco e compreendermos o que é ser verdadeiramente ou plenamente feliz. Não é lá fora, alheio a Deus, que encontraremos prazer eterno para a nossa vida. Mas a nossa peregrinação nesses últimos dias, ao lado do Senhor, servindo ao Senhor, contente com aquilo que Deus nos tem dado, trabalhando honestamente, ajustando a nossa família nos caminhos do Senhor, perseverando em nossos filhos, correndo atrás deles, trazendo para o caminho do Senhor, tendo a compreensão de que não há lugar para se estar para edificar os filhos, senão na casa de Deus, não é perda de tempo, porque certamente, meus queridos irmãos, não é lá fora, não é atrás de outras coisas que nós encontraremos sucesso verdadeiro à luz das Escrituras para o nosso lar. Percebam como é um contraste com a definição de felicidade entre o que as Escrituras nos diz e o que o mundo nos diz. O que é que o mundo nos diz? Sinônimo de felicidade é o quê? Ser próspero financeiramente. Sinônimo de felicidade é o quê? Ter sucesso na carreira. Sinônimo de felicidade é o quê? Ser independente. Sinônimo de felicidade é o quê? Fazer o que bem quiser. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, sinônimo de felicidade é temer a Deus, é obedecer a Deus, é agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos concedido, como ter o privilégio de trabalharmos. E quando nós falamos sobre trabalharmos, tem todo um contexto de raciocínio correto, de saúde suficiente para exercer tal função. Todas essas coisas estão ali agregadas a essa expressão do trabalho das tuas mãos comerás. Alguém que está acamado não tem condição de trabalhar. Ou seja, agradecermos pela nossa saúde, agradecermos por tudo o que Deus tem nos dado. Agradecer e agradecer deve ser as primeiras palavras do vocabulário de um homem, de uma família que teme ao Senhor. Dessa maneira, irmãos, versículo de número 5 prossegue, nos mostrando, versículo número 5 e 6, nos mostrando justamente aquela chegada, aquele momento em que o povo de Deus chegava em Jerusalém e recebia a bênção do sacerdote. O sacerdote orava por eles, então, derramando a bênção do Senhor, não somente por uma família em especial, mas por todas as famílias do reino de Deus. Todas as tribos estavam ali reunidas, e assim era proclamado. Leia comigo, versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Observe, irmãos, que esses últimos versículos traz para nós justamente essa ligação entre aquilo que nós fazemos diariamente, no trabalhar, no conviver com a família, com a vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus, a orar ao Senhor e a vivermos uma vida debaixo da bênção de Deus.
Eis então todo o significado, eis então todo o fundamento que nós precisamos ter para compreendermos o que é verdadeiramente ser uma esposa feliz, ser um filho feliz, ser um marido feliz, ser uma família feliz, uma família que teme a Deus, uma família que obedece a Deus, uma família que santifica todas as suas atividades ao Senhor. É possível, irmãos, que tenhamos lares em nossos dias hoje, por que não dizer também em nossas igrejas, em nossa igreja? Afinal de contas, nós somos pecadores, nós infelizmente falhamos, mas que precisamos refletir. Nesse versículo de número 5 e 6, onde o salmista diz: o Senhor te abençoe desde Sião. É uma bênção que nós devemos entender aqui, que não é apenas nós que precisamos, mas todo o povo de Deus. Quando o sacerdote orava, ele abençoava todas as tribos. Há então aqui a aliança do pacto. Há aqui um relacionamento pactual entre Deus e o seu povo. Essa oração que nós devemos rogar a Deus, esse desejo deve ser também levantado, direcionado para os nossos irmãos. E por que isso? Porque todos nós carecemos do auxílio de Deus. Procuremos então viver conforme a inclinação do nosso coração, conforme a filosofia pagã, e rapidamente você não durará muito nos caminhos do Senhor, olhando em uma perspectiva natural. Pois é verdade que aqueles que estão nas mãos do Senhor, ninguém pode tirá-lo. Mas ainda assim, ainda nas mãos do Senhor, ainda eleito, nós podemos ser massacrados, moídos pela nossa incredulidade, pela nossa dureza de coração. O que o salmista diz é então: o Senhor te abençoe, desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Eis aqui então o caminho de perseverança, de que Deus não somente continue abençoando a sua família, como também a todas as famílias da igreja. Pois se as famílias representadas aqui compreende, absorve, fortalece mais ainda o entendimento do que é ser feliz, do que é ser um homem feliz, do que é ser uma esposa feliz, uma família abençoada e satisfeita, certamente o resultado culmina aqui. Famílias fortes é sinônimo de igreja forte. Família santificada é sinônimo de igreja santificada. Igreja abençoada por Deus. Esse é o resultado da bênção de Deus na vida de pessoas como nós, aonde tão bombardeados pelas sugestas do mundo, muitas das vezes pensamos e agimos como pessoas que não têm esperança. Por isso eu quero finalizar, irmãos, a trazer aqui esperança e alegria para aqueles que porventura não têm ainda nada do que vislumbre esse salmo. Você ainda possa estar desempregado, você ainda talvez não tenha casado, você talvez ainda não tenha filho. E agora, pastor, voltemos para o início do salmo. Compreenda, ainda que não tenhamos essas bênçãos, a nossa alegria e satisfação, o nosso gozo, a nossa felicidade reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se temos Cristo, se temos Deus na nossa vida, certamente isso faz toda a diferença. Você já tem tudo o que precisa. E, consequentemente, se Deus tem preparado, se Deus vocacionou homens e mulheres solteiros hoje para o casamento, o próprio Deus preparará, o próprio Deus em momento próprio unirá essas pessoas. Por isso é loucura para muitos jovens hoje, por achar demorada a providência de Deus, a bênção de Deus de preparar um esposo, de ter filhos. Às vezes tem caído na loucura de se envolver com homens que não temem a Deus. É correr para o sofrimento. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia dos sacerdotes dos lares representados hoje aqui. Que Deus possa então abrir o nosso entendimento, irmãos, de que a família é uma bênção, uma dádiva de Deus. De que ter filhos, muitos filhos, é o meio comum, ordinário de ver também a nossa igreja crescer. Depois desse sermão, talvez daqui a 9 meses, a gente veja aí 10%, do crescimento e vão botar a culpa no pastor. Mas é bênção, irmãos. Eu tenho um prazer de receber essa culpa. Tenham filhos. O Redentor já veio. Cristo já veio.
Mas ainda assim, a bênção de ter a nossa família cheia, de termos filhos em nossa casa, certamente é maravilhoso. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, é algo que deve alegrar o nosso coração. Talvez o relacionamento de muitos, talvez não esteja lá como no início, quando dissemos sim, diante do altar. Mas é momento a olhar para esse salmo e buscarmos reconciliação, nos perdoarmos. Relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa, sentar os dois, conversarem, orarem, pedirem perdão, porque somos pecadores. Conversar com os filhos. Talvez muitos pais que se encontram em falta, que têm abandonado o sacerdócio no lar, têm deixado de agir conforme um líder bíblico, não é vergonhoso parar e sentar com os filhos e dizer: filhos, papai tem falhado, papai não tem orado, papai não tem lido a Bíblia com vocês, perdoe, vamos recomeçar. Vergonhoso é quando nós nos recusamos a isso. Que possamos, meus queridos irmãos, receber essa palavra, não apenas com um tom de exortação, mas com um tom de satisfação, de gratidão, porque Deus se lembrou de nós. Esse salmo está aqui escrito para que você leia, releia, medite, remedite, absorva e coloque em prática, para que o reino de Deus venha estar sempre em primeiro lugar, para que não falte dentro dos nossos lares homens piedosos, mulheres piedosas, filhos tementes a Deus, que não falte o prazer em nosso coração de sermos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito e pelo que Ele há de fazer na pessoa graciosa do nosso Salvador Jesus quando Ele voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus edifique a nossa vida para que em todas as coisas possamos ser encontrados, adorando, servindo e perseverando nos caminhos do Senhor. A Deus seja, pois, a glória, que Ele nos abençoe e que possamos experimentar nessa vida a bem-aventurança que somente o Senhor pode nos dar. Vamos orar. Ó Santíssimo